Fala galera que segue iniciar, beleza? João Paulo Freitas para mais um vídeo para vocês e hoje vamos bater um papo aqui falando sobre o que você precisa saber antes de você começar a juntar o dinheiro para o seu intercâmbio, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, espalhar aí a palavra para quem tem vontade de fazer intercâmbio. Nosso canal aqui tem bastante conteúdo sobre intercâmbio, sobre a Irlanda. Então se você tem um amigo que pensa em fazer um intercâmbio, passa para ele aí o link aqui do vídeo. Bom pessoal, como eu falei no início do vídeo, vamos bater um papo aqui sobre o que você precisa saber antes de você começar a juntar dinheiro para o seu intercâmbio. Porque juntar dinheiro a gente sabe que não é fácil, principalmente a situação hoje no Brasil não está tão fácil assim, o nosso salário aí não é tão alto, mas dá para fazer, então vamos se organizar direitinho que você consegue fazer o seu intercâmbio. Porém você tem que saber de algumas coisas antes para poder traçar as metas para o seu intercâmbio, Então o que você tem que olhar? Você tem que ver qual país você deseja fazer intercâmbio. Por quê? A depender do país, você tem que olhar visto, como funciona visto. Você tem que aplicar antes ou aplicar depois e o valor desse visto, que é o importante desse vídeo, é o valor. Então você precisa saber quanto você tem que investir em visto para poder ir para aquele país estudar. Beleza? Então acho que o primeiro passo é você olhar sobre o país, como funciona, para saber o valor de visto. Aí com isso você vai procurar saber o valor do curso. Quanto tempo você pretende fazer o intercâmbio, Qual é o valor do pacote de intercâmbio que você quer fazer? É um pacote mais longo, um pacote mais curto? Então isso vai variar no valor. Então você tem que pegar e botar na ponta do lápis o valor do curso, tá? E aí com isso, dependendo do curso, do intercâmbio que você vai fazer, você pode trabalhar. Então com isso você consegue traçar as metas também de valores, porque se você pode trabalhar, você vai chegar lá, você vai conseguir fazer um dinheiro para pagar suas despesas lá. E para isso, para você ir, você tem que levar uma quantia, então você consegue fazer o cálculo de quanto você está levando, para quanto tempo aquele valor que você está levando vai durar, para você, se você não conseguir trabalho assim que você chegar, então você consegue fazer as contas em cima desse valor. Porque se você puder trabalhar, você tem que ver quanto é o salário, pesquisar quanto é o salário mínimo, quantas horas você pode pagar, para saber quanto você consegue fazer de dinheiro naquele destino de intercâmbio que você escolheu. Importante você saber naquele país qual é o custo de acomodação, quanto você vai pagar de acomodação por mês, para você colocar junto nas contas ali para saber o montante total que você tem que arrecadar para poder ir, E o importante também é saber aquele país, quanto que ele pede de comprovação, quanto que eu tenho que levar para aquele país para comprovar para eles que eu tenho dinheiro para me manter por um período. Um exemplo aqui na Irlanda, são 3 mil euros mínimo, tá? E batendo na tecla aqui que a gente sempre fala, 3 mil euros é pouco, então se você puder trazer mais, traga mais, 4 mil euros, 4.500 euros, tente juntar mais. Então para isso, você tem que saber esse valor para poder começar o seu planejamento aí, para levantar, somar tudo que você tem que trazer para poder começar a levantar essa grana, ver quanto tempo você vai levar no seu planejamento para poder atingir esse valor para o seu intercâmbio. Para você ir para esse país, você precisa comprar uma passagem aérea, então você tem que ver qual país que você está indo e fazer simulações, Pegue e faça simulações de valores, para períodos diferentes, porque cada período, temos até um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição falando sobre passagem aérea, um vídeo que fizemos com a Rosângela, que ela explica bastante sobre passagem aérea, períodos, Então tem um período que é mais barato para comprar a passagem aérea, tem um período que é um pouco mais caro, então você consegue fazer simulações para ver o valor que você vai ter que levantar para a passagem aérea, Para somar todo aquele montante lá e ver o valor final, quanto tempo você vai precisar juntar dinheiro para vir para o seu intercâmbio. Então vamos fazer um resumo aqui, para traçar sua meta do intercâmbio, do valor que você precisa levantar para o seu intercâmbio. Primeira coisa, olhar sobre o visto, quanto custa o visto. Esse vai ser o primeiro gasto que você vai ter se você tiver que aplicar para um visto, antes de viajar. Aqui para a Irlanda não precisa, tá? O visto ele é aqui e hoje custa 300 euros, mas se você for para o Canadá, para a Austrália, por exemplo, você tem que aplicar antes esse valor desse visto. Então a primeira coisa que você tem que saber. Depois, você tem que saber quanto tempo você vai fazer intercâmbio para poder pesquisar o pacote, qual é o valor daquele pacote de intercâmbio. Se é um intercâmbio de curta, se é de longa. Se ele é de longa duração, aí você tem que pagar exame, o curso, o exame, você tem que pagar o seu seguro. Então aí o visto, quando você chegar, quando é um de curta, você provavelmente fica com visto de turista, então você não paga visto. Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis para poder saber. Aí você vai ver passagem aérea, quanto custa a passagem aérea. Qual é a comprovação? Quanto de comprovação eu tenho que levar para aquele país, Acomodação, qual é o custo de acomodação naquele país também? E alimentação, quanto você vai gastar por mês com alimentação? E dentro de acomodação, o pacote é acomodação, energia, internet, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, pegar uma planilha e fazer isso tudo direitinho para você saber quanto você tem que levantar. Inclusive, pessoal, nós estamos para lançar um mini curso sobre planejamento financeiro, onde você vai ter
Quando você acessar o link, você vai ter acesso a uma planilha de controle financeiro, uma planilha simples que vai te ajudar a controlar suas entradas e saídas para ver quanto você consegue juntar, quanto você tem que juntar para fazer seu intercâmbio, né? Você consegue colocar lá quanto você ganha, quanto que saiu, suas despesas fixas, suas despesas variáveis, e lá você vai saber exatamente quanto sobra por mês para você fazer seu intercâmbio, o que você pode reduzir, né, desse valor lá, dessas despesas, o que você pode tirar de despesa, o que você pode pensar para fazer para poder aumentar a sua renda, por exemplo, fazer bolo para vender, fazer brigadeiro, muita gente faz isso, então essa planilha é bem legal que você consegue fazer esse controle, pessoal. Então basicamente é isso, pessoal, um vídeo bem rápido, assim, só listando algumas coisas que você tem que olhar antes de começar, antes de juntar o dinheiro para o seu intercâmbio, para você saber qual é o valor que você tem que gastar. Qual o valor que você tem que juntar, na verdade? Quanto você tem que juntar para poder realizar o sonho do intercâmbio? Então, esses pontos que eu falei são pontos importantes que você tem que colocar na ponta do lápis para saber no final qual o montante que você vai ter que arrecadar para poder fazer o seu intercâmbio. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like, comente aqui embaixo, faça perguntas, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra para quem tem vontade de fazer o intercâmbio. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.